Parágrafo número 56. Nós estamos falando sobre as realidades, os desafios, as dificuldades enfrentadas pelas famílias nos tempos atuais. Parágrafo 56 diz assim: outro desafio surge de várias formas de uma ideologia genericamente chamada de gender, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e de mulher. Ela apresenta uma sociedade sem diferença de sexo, esvaziando a base antropológica da família. Essa ideologia induz a projetos educativos e orientações legais que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculada da diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade humana é entregue a uma opção individualista, também variável no tempo. Preocupa de fato de algumas ideologias desse tipo que pretendem dar respostas a certas aspirações, por vezes compreensíveis, procurarem impor-se como o pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças. Veja bem, tem um ponto bem importante, um tema bem polêmico, principalmente para os dias de hoje, mas é uma opinião da igreja em relação a essa ideologia chamada gender, que nós também chamamos de ideologia de gênero. O que a igreja se coloca contra? A igreja se coloca contra a um tipo de pensamento que determina até mesmo a educação das crianças, aonde se anula a realidade homem e a realidade mulher. Veja só, nós precisamos ter uma formação de gênero, isso é fato. Nós precisamos compreender figura do homem, figura da mulher. Nós precisamos, não que nós aceitemos, mas precisamos respeitar as chamadas opções sexuais. Uma coisa é aceitar e promover, outra coisa é respeitar. Nós, como igreja, simplesmente respeitamos e acolhemos e orientamos aquelas pessoas que vêm até nós precisando de uma ajuda. Agora, você promover e você estar defendendo, aí já é uma outra situação, já é uma outra perspectiva. O que o Papa coloca aqui, a partir daquilo que foi discutido também no sínodo, é de que nós não podemos negar que existe uma diferença natural entre homem e mulher. Para a ideologia de gênero, tudo é uma questão de cultura. Nós sabemos que não. Para nós cristãos existe aí uma diferença antropológica, biológica, física, humana. Então, para nós, a raiz dessa diferença entre homem e mulher está na biologia, está na teologia, está naquilo que Deus nos apresenta como projeto de vida, e não simplesmente como um pensamento que foi ensinado. Então nós precisamos ter abertura para a discussão da realidade da sexualidade, mas respeitando a diversidade de homem e mulher e não negando que ela possa existir. O problema é que às vezes a gente coloca por trás muitas coisas, né? Tem questões que nós precisamos discutir. Por exemplo, o machismo. Até quando nós vamos ficar aguentando uma sociedade machista onde homens ferem, agridem e até matam mulheres simplesmente por serem mulheres e por se acharem mais ou melhores do que elas? Então, aqui nós temos uma questão que precisa ser discutida, e é uma questão de gênero. Algo real, algo que acontece. Pessoas que se matam, pessoas que matam outras pessoas por essa chamada opção sexual. O assassinato não é a resposta melhor. Matar o crime, cometer este crime, né? Assassinar, matar, é um crime. Não importa quem. Agredir, ferir o outro, por qualquer que seja a questão, seja por uma questão partidária, religiosa ou de esporte, né? Ou seja, por uma questão de sexualidade. Ninguém pode chegar agredindo o outro. Não, eu agredi porque ele é isso, porque ela é aquilo.
Isso não justifica, quando nós falamos aí de crimes, né, contra a mulher, contra o homem, ou contra os homossexuais, ou contra os negros, ou contra os mendigos, ou contra os índios, ou seja, qual for a realidade humana, não há uma justificativa. Ou seja, um policial, ou seja, um defensor da lei, seja quem for. E aí, o Papa continua nos esclarecendo. É preciso não esquecer que sexo biológico e função sociocultural do sexo podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Deste modo, a vida humana e a paternidade e a maternidade tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, predominantemente sujeitas aos desejos de indivíduos ou de casais. Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar nossa humanidade, e isso significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Olha que interessante o que o Papa nos propõe aqui. Uma aceitação da nossa realidade humana, um respeito a como nós fomos criados. E aqui, nós muitas vezes, em nome de uma pseudo-liberdade, dizemos que o importante é ser feliz. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, o importante é ser feliz. Não, o que importa é o amor. Como se nós soubéssemos o que é felicidade e o que é amor. Como se fosse fácil definir tudo isso. E aí nós acabamos abrindo portas demais, caminhos demais, e agora já não sabemos onde mais chegar. Quantas portas nós abrimos, quantos caminhos nós estamos propondo, e para onde a gente vai? Aí nós vemos a sociedade que nós vivemos hoje perdida. Porque tudo pode, tudo vale, então não existe mais certo e errado. Não existe mais um caminho a seguir, não existe mais um plano de Deus. O plano de Deus é o que me der na telha. Então nós não podemos tomar o lugar de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu lá no paraíso. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Tentaram tomar o lugar de Deus. E todas as vezes que nós tentamos tomar o lugar de Deus, nós erramos. E erramos feio. É um erro, o pior dos erros. Foi o erro também de Lúcifer, ao tentar ser o maior de todos os anjos, um anjo de luz, em querer ser maior, até mesmo querer ser adorado como Deus. Querer ser como Deus, eis o grande risco que nós cometemos, eis o grande perigo aonde nós caminhamos. Precisamos estar atentos, precisamos estar prontos para darmos respostas à humanidade, darmos respostas àqueles que nos buscam, que nos procuram e que dependem e esperam de nós.